Em 11 de maio de 2026, entre 19h20 e 19h26 UTC, um atacante publicou 84 versões maliciosas em 42 pacotes do ecossistema NPM, 6 minutos. E durante esses 6 minutos, os pacotes passaram em todas as verificações de segurança, carregavam certificados criptográficos válidos e pareciam 100% legítimos para qualquer ferramenta do mercado. O Tanstack, que sozinho tem mais de 12 milhões de downloads semanais só no Atanstack React Router, virou o epicentro do que ficou documentado como o primeiro worm NPM da história, capaz de publicar pacotes maliciosos com proveniência SLSA Build Level 3 válida. E o mais perturbador, nenhuma senha foi roubada, nenhuma conta foi hackeada. Os desenvolvedores tinham 2FA ativado e nada disso importou. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve e, o mais importante, compartilha com alguém que precisa saber disso. Isso faz uma diferença enorme para o canal. E se você está chegando agora, bem-vindo. Aqui a gente fala de tudo sem enrolação, sem aquele papo chato de especialista que parece estar sofrendo enquanto explica. A gente aprende junto e ainda dá umas risadas no processo, porque a vida é curta demais para assistir vídeos sem graça. Agora volta comigo, porque o assunto está quente e ainda tem muita coisa boa pela frente. O ataque foi executado pelo grupo Team PCP, também conhecido pelos apelidos Dead Cat 3, PCP Cat, Shell Force e Cypher Force. Eles não invadiram nada no sentido tradicional. Em vez disso, encadearam 3 vulnerabilidades documentadas publicamente, nenhuma nova, nenhuma inédita, e o resultado foi devastador. O primeiro passo foi criar um fork do repositório Tanstack Router no GitHub, mas com um detalhe esperto. Eles renomearam o fork para ZBLGG Configuration para dificultar buscas por forks suspeitos. Em seguida, abriram um pull request que disparou um workflow do GitHub Actions com a permissão pull.request target. Esse é o padrão conhecido como PBOOM Request. Um PR de fork consegue acessar o contexto do repositório base e escrever no cache compartilhado do GitHub Actions. Pensa assim, é como se você deixasse a porta dos fundos destrancada porque só confia em quem entra pela frente. O GitHub Actions tem um cache compartilhado entre o fluxo do fork e o fluxo principal do repositório. O atacante envenenou esse cache com uma loja PNPM maliciosa. Quando os mantenedores do Tanstack fizeram merges legítimos no branch main e o workflow de release foi executado, ele restaurou o cache envenenado. Os binários maliciosos estavam agora dentro do runner oficial do GitHub. O terceiro passo foi extrair da memória do processo do runner o token OIDC. Esse token existe em memória porque o workflow tinha a permissão id token, write, legitimamente necessária para publicação via OIDC. O atacante leu a memória do processo via miproc pid main no Linux, capturou o token e usou ele para publicar diretamente no npm registry, completamente fora do fluxo normal do workflow. O passo de publicação oficial do workflow foi até pulado. Os testes quebraram e o Publish Packages Step foi ignorado. Os pacotes foram publicados durante a fase de cleanup antes do workflow terminar. E aqui entra o detalhe que vira o estômago de qualquer engenheiro de segurança. Como os pacotes foram publicados usando o token OIDC real do workflow real do Tanstack, o Sigstore assinou os certificados de proveniência normalmente. O NPM, o SNIC, qualquer ferramenta que verificasse a assinatura SLSA receberia luz verde. A assinatura dizia a verdade. Esses pacotes foram construídos pelo pipeline do Tanstack. Só não dizia que o pipeline tinha sido sequestrado no meio do caminho. É como um cartório que autentica a assinatura sem verificar se a pessoa estava sendo coagida. O worm não parou no Tanstack. Ele se autopropagou. Usando os tokens roubados, o malware varreu os repositórios das vítimas, procurou outros pacotes NPM publicados pelos mesmos mantenedores e replicou o ataque. Ao fim do dia, mais de 170 pacotes estavam comprometidos, incluindo Mistral AI, YPath, OpenSearch
e Guardrails AI. Dois dispositivos de funcionários da OpenAI foram infectados. O código-fonte do Worm foi brevemente publicado no GitHub antes de ser removido. Cópias já circulam, o que aumenta o risco de variantes. O payload instalado nos ambientes das vítimas coletava tokens do GitHub, chaves SSH, credenciais da AWS, GCP, Kubernetes e Vault. A exfiltração usava 3 canais simultâneos: um domínio tipo squat git.tanstack.com, a rede descentralizada Session, resistente a takedown, e repositórios mortos criados via API do GitHub com tokens roubados. E tinha mais um detalhe cruel: um daemon persistente era instalado para monitorar o token criado pelo malware a cada 60 segundos. Se o token fosse revogado, exatamente o que qualquer playbook de segurança manda fazer, o script executava rmrf com o diretório home inteiro. O reflexo natural de defesa virava a arma do ataque. A orientação correta era localizar e remover o daemon primeiro, antes de revogar qualquer credencial. O que esse ataque deixa claro é que a cadeia de confiança do desenvolvimento de software moderno tem falhas estruturais que não são corrigidas com 2FA nem com o OIDC. O problema não estava nas credenciais dos mantenedores, estava na arquitetura do próprio fluxo de CI/CD. Qualquer repositório que use pull request com target executando o código de forks, com cache compartilhado entre fork e main e com id token, write no workflow de release, é potencialmente vulnerável à mesma cadeia. O Tanstack não errou por imprudência, errou por confiar numa configuração que a indústria considera padrão. E esse é o ponto mais assustador de tudo isso. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.